Tarobá Rural está de volta para falar de educação. Porque agora as escolas tiveram que se reinventar e os alunos também. E aqueles que moram na área rural, não é diferente, né? Também estão tendo que aprender de um jeito diferente, aquilo que eles já estavam acostumados a aprender lá na sala de aula. E sabe o que é interessante? Alunos de escolas na área rural de Cascavel estão com adesão muito maior do que algumas escolas na cidade. Isso segundo o Núcleo Regional de Educação. Uma de nossas equipes foi até o interior para ver esses detalhes. Olha que dedicação interessante. Assim que o sol dá as caras, a família desta casa, no interior, começa a organizar as tarefas do dia. Milena mora no distrito de Sede Alvorada, a 30 quilômetros do centro de Cascavel. Eu já fiz esse então. Já respondeu a segunda? Diante do computador, ela aprende os conteúdos que antes eram ensinados em sala de aula. Geografia, inglês, ela faz tudo online, da mesma maneira que centenas de milhares de estudantes na rede estadual. No início, eu e minha mãe, a gente sempre fazia tudo junto, porque a gente também não tinha muito conhecimento. Minha mãe sabia mais do que eu, então tudo que ela sabia, ela passava pra mim. Era mais fácil quando a gente fazia junto, só que teve muitas atividades que, quando era, tipo, atividades, prova, essas coisas, e tinha atividade de inglês que você tinha que pegar do livro e passar pelo computador. E era mais difícil para enviar. E a gente não sabia fazer pelo PDF para entregar as atividades de artes, que era para desenhar. E com o tempo fui pedindo ajuda para minhas amigas e a gente aprendeu mais rápido. Para manter a rotina de estudos em plena pandemia, a família precisou se adaptar, a começar pelo item básico de ensino. A gente começou a se adaptar à nova realidade, né? Então eu não tinha computador dentro de casa, eu tinha um na oficina. Então eu comprei um para a oficina e trouxe o da oficina para dentro de casa para a Milena conseguir estar acompanhando, né? Porque só pelo celular ficava difícil a gente resolver as atividades, até para pesquisa e coisa. Então a gente se adaptou à nova realidade. Milena é uma dos 144 estudantes do Colégio Padre Ernesto Garnet, em Sede Alvorada. O colégio mantém um índice de adesão ao ensino online de 86%, um número muito bom em plena pandemia. Para atingir esse nível, foram muitos desafios. Não só a tecnologia está aí, mas também é uma ferramenta nova. Então, o uso dessa ferramenta foi um grande desafio, não só para os estudantes e para as famílias, mas para nós professores também. Né? Essa questão de aprender essa ferramenta, de como postar, de como editar, porque muita coisa está vindo postada pela sede. Então, nós tivemos que adaptar para a nossa escola, adaptar para os nossos estudantes com deficiência, adaptar para o conteúdo e para a nossa realidade, né? Nós somos uma escola do campo, então foram vários os desafios aí. Ainda estamos, né? Porque as famílias estão vindo, a gente presta atendimento para eles aqui constante, então eles vêm, olha, estou com dificuldade disso, não consegui aquilo, como é que eu posto? E aprender a fazer isso não presencial foi uma das coisas assim fundamentais que a gente teve. Esse acho que foi o maior desafio. Para atender os alunos que não têm acesso à internet em casa, o laboratório do colégio fica aberto todos os dias, com limite de capacidade. Essa e outras medidas foram fundamentais para não deixar os alunos dispersos. Começamos a entrar em contato com essas famílias, por telefone mesmo, fixo e tal. E várias famílias nós chamamos aqui na escola para conversar, né, pai e filho. Um tanto a gente até conseguiu explicar, faz assim para entrar na aula Paraná, no Classroom e tal. Uma boa parte entendeu e conseguiu fazer. Os que não têm acesso à internet ou, né, o aparelho não é compatível e tal, daí a gente abriu a escola, né, o laboratório de informática ali, e eles podem vir a qualquer hora, ou seja, das 8, né, ao meio-dia, e da 1 às 5, para virem fazer atividades aqui na escola. Daí, geralmente, tem um professor ou um funcionário para auxiliá-los. Quando o sistema de ensino à distância foi implementado na rede estadual, as escolas de campo eram grande preocupação das equipes pedagógicas. Imaginava-se que a dificuldade de acesso à internet, a distância entre as moradias e as escolas, poderiam prejudicar o processo de aprendizagem. Mas, na prática, os números mostram o oposto disso.
Segundo a chefe do Núcleo Regional de Educação, com sede em Cascavel, as 4 primeiras escolas no ranking de participação dos alunos estão no campo. Nós temos na nossa regional várias escolas do campo e hoje, com o nosso BI que nós recebemos, é um relatório da participação das escolas, as que estão em primeiro, segundo e terceiro lugar são escolas do campo. E a gente percebeu que o aluno, ele tem o acesso, sim, ele está fazendo a parte dele, envolvendo ali junto com o professor, interagindo através do Classroom. Adriane é diretora do Colégio Flor da Serra, no interior de Boa Vista da Aparecida. O colégio é destaque na rede com 97% de adesão ao ensino. A média na região é de 61%. E 2 alunos que não estavam aderindo, a escola agora disponibilizou para eles estarem sendo atendidos na escola uma vez por semana, né? Mas ontem mesmo, eu conversando com um desses alunos, eles falaram assim que já conseguiu a internet, né? Então, aqui no nosso município mesmo, eu mesmo moro a 6 quilômetros da cidade. Nós temos internet em todo que é lugar. E dificilmente um aluno que não tenha hoje um celular ou um tablet para utilizar, né? Então, eu falo que foi uma parceria da comunidade e fez com que levasse isso para todas as crianças, né? Eu vi da parte dos pais a preocupação muito grande. Então, isso faz a diferença, sim. Quando escola e comunidade, pais, alunos se unem, a gente vê um avanço muito grande. E é isso que eu vi na minha escola. Vontade de aprender, união de professores, alunos e familiares e, claro, condições de aprendizado parecem fazer diferença no campo. Milena, já adaptada, espera garantir boas notas ao fim da pandemia. Mas faz falta os professores falando pra gente, mas é bem bom. O sol deve reinar hoje em praticamente todo o estado do Paraná. Já amanhã até quarta-feira, as pancadas de chuvas devem predominar também em boa parte do estado. A temperatura mínima hoje em Cascavel é de 7 graus, máxima de 18 à tarde. Depois, as temperaturas ficam mais amenas na segunda, terça e quarta-feira, chegando a 22 graus. Em Foz do Iguaçu, hoje também deve ter sol, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Previsão de chuva para amanhã, mínima de 17 e máxima de 24 graus nesta segunda-feira. Na região centro-sul do estado, o sol brilha forte hoje e amanhã também. A chuva chega na terça-feira. Temperatura mínima hoje de 7, máxima de 26 graus na quarta-feira. Em Ubiratã, hoje o sol também deve prevalecer. Um pouquinho mais frio por lá. 6 graus de mínima, máxima de 18. Amanhã, terça e quarta, deve ter pancadas de chuva, com temperaturas variando entre 14 amanhã de mínima e 22 graus na máxima de terça e quarta-feira. Produtores de mandioca do Paraná estão com a colheita a todo vapor, mas nessa fase há uma reclamação que eles estão fazendo. A remuneração não está tão boa, não. Estamos em plena colheita da safra de mandioca no Paraná, onde a produção estimada deve se aproximar das 3,5 milhões de toneladas. Já a área plantada com a raiz foi de 135 mil hectares. Apesar desses números, os produtores não estão contentes com os resultados obtidos neste ano. Sou o agricultor Ricardo Jorge, de Jussara, Paraná. A gente planta 6 alqueires de mandioca por ano e esse ano os custos da mandioca subiu 40% pelos fertilizantes, adubo, e a mandioca de janeiro até agora baixou 40% os preços. Estamos todos no vermelho, todos os mandioqueiros do Paraná estão no vermelho, altos custos de produção, sem remuneração esse ano. Seu Eduardo, o que o senhor pode falar para a gente com relação à safra de mandioca no Paraná e no Brasil e também com relação aos custos de produção, a comercialização da raiz de mandioca? Os produtores estão com uma boa produtividade por alqueire e a renda de mandioca também, que a gente compra mandioca pelo teor de amido que tem na raiz, melhorou bastante também nesse início de ano, principalmente agora no mês de abril e maio. Agora, ela caiu um pouco o preço em relação ao teor de amido, vou explicar um pouquinho, porque a gente compra a raiz de mandioca pela quantidade de amido que ela concentra dentro. Nós temos uma tabela, a gente consegue medir isso. Então, os preços em renda, realmente, eles caíram,
Porque o que acontecia? O produtor estava tendo aí uma renda de 450, 500 gramas no final de 2019. E com o início desse ano, essa renda subiu, tem produtor alcançando até 650 gramas de renda. Agora, o preço caiu, mas melhorou a renda, então o preço está praticamente estável, mas caiu um pouco, né? Então, não é aquilo que o produtor talvez gostaria de estar recebendo nesse momento, mas tem que haver com o momento que é safra, muitos produtores colhendo, muitos produtores têm que entregar área, porque a maioria dos produtores de mandioca plantam em área arrendada, e muitos produtores também têm compromissos, né, financeiros ou financiamentos bancários a ser quitados agora nesse mês de maio, junho. Isso faz com que o produtor se obrigue a vender a sua produção. Uma mandioquinha, né, com carne de porco ou então com a costela feita na churrasqueira vai bem, né? Tá aí, uma opção para o seu almoço de hoje, então. Consumir a mandioca também, que vai bem no almoço. Breve pausa aqui no programa? Sim, daqui a pouco tem abraços. E aí nós vamos aproveitar esse friozinho que está fazendo, sabe, para quê? Para viajar. E ir lá para a região centro-sul do estado, em Guarapuava, e conhecer um erval com plantas nativas. É lindo, hein? Prepara o seu chimarrão. Aguenta aí que a gente já volta.